Bom dia, doutora Sônia, doutor Ronaldo, doutor Sebastião Bonfim, advogado que se encontrava na tribuna. Eu vou ratificar o parecer, mas eu queria só fazer duas colocações, doutora Sônia, antes dessa ratificação em toto. Primeiro é que o próprio advogado na defesa, na tribuna, reconheceu a autoria e a materialidade do delito. Então, nós não estamos discutindo a questão da absolvição, como ele mesmo mencionou. A outra questão interessante é a quantidade de drogas que foi apreendida, doutores. Cocaína, 1,615 kg, e massa líquida de cocaína, 1,565 kg. Então, esse cidadão, a despeito da defesa brilhantemente ter dito que ele é um trabalhador de carteira assinada, etc., ele estava fazendo o tráfico de drogas interestadual uma quantidade bem substantiva, com a intenção, é óbvio, de vender e obter lucros. E nós sabemos, doutor Ronaldo, que a cocaína tem efeito devastador na sociedade, principalmente nos mais jovens. E a questão da qualificadora, doutora Sônia, para concluir, é que, veja bem, esse transporte, essa prisão dele foi durante o tempo que nós estávamos todos segregados por conta da pandemia, doutor Sebastião Bonfim. Então, quem agrava, não sou eu que agrava, é o Código Penal, dizendo que é o momento de quando alguém comete crime nessas circunstâncias. Portanto, eu mantenho meu parecer pelo conhecimento e pelo disponibilidade do recurso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Joaquim. Bem, como bem disse o doutor Joaquim, e reiterado até pelo advogado, nós não estamos discutindo a autoria e materialidade, sim, a questão da dosimetria da pena. E, nesse sentido, eu começo a analisar a questão da neutralidade do vetor antecedentes, que Vossa Excelência levanta. E, nesse sentido, entendo que assiste razão em relação à primeira linha argumentativa, isso porque, à luz da doutrina e da jurisprudência, a respeito da matéria em discussão, o conceito de maus antecedentes pressupõe a existência de condenação criminal transitada em julgado. Não é este, porém, um caso dos autos. Ora, o juízo de origem, ao valorar negativamente as circunstâncias dos antecedentes, apontou que, aspas, conforme ele, entre parênteses, o réu, mesmo disse, tanto perante a autoridade policial como em juízo, esta não foi a primeira vez em que ele transportou droga de uma cidade para outra, pelo que considero esta circunstância desfavorável a gente, fecha aspas. O fundamento exposto, todavia, não é idôneo, já que não faz referência a qualquer condenação imposta ao réu em processo criminal distinto. Inclusive, a partir do espelho de consulta processual constado nos autos, verifica que o apelante só responde à presente ação penal. Lembra ainda que, nos termos do artigo 444 do Superior Tribunal de Justiça, é, aspas, vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. O que me leva a concluir pela necessidade de correção da dosimetria mediante neutralização do vetor judicial em apreço. O segundo ponto, quanto à questão da desproporcionalidade da fração de aumento atribuída à circunstância de natureza e quantidade de droga. O apelante sustenta a presente tese em duas vertentes. Primeiro, a de que a magistrada de origem, indevidamente, teria valorado de forma unificada a conduta social e a natureza e a quantidade de droga, o que gerou uma elevação mais intensa da pena base. E segundo, a de que o juízo ACO teria multiplicado por 2 o peso das circunstâncias, natureza e quantidade de droga, em desacordo com a fração de 1/6 adotado pela jurisprudência. Em relação ao primeiro aspecto, vejo que o apelante incorreu em má interpretação da redação da sentença. A magistrada de origem, ao fixar a pena base, não valorou negativamente o vetor da conduta social, mas apenas explicou que tanto ela quanto a natureza e a quantidade da droga são circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 42 da Lei 11.346. 11.346, 2006, está certo. Cito o trecho da sentença que trata da questão em verbis, aspas. Assim, havendo duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, e aqui faço um parênteses, lembrando que a conduta social, a quantidade de substâncias apreendidas da droga tem peso preponderante,
conforme o artigo 22, devendo ser considerada 2 vezes a quantidade da substância apreendida, fecha aspas, fixo a pena base em 8 anos e meses de reclusão e 872 dias multa. Ademais, fecha aspas, ademais, quando o juiz ACOL mencionou a existência de 2 circunstâncias desfavoráveis ao réu, não se referiu à conduta social do agente e à natureza e quantidade de droga, mas sim aos antecedentes. E lembro que essa negativação dessas circunstâncias, conforme tópico anterior, foi afastada e a natureza, restando, portanto, a questão da natureza e a quantidade de droga. Esclarecida a primeira vertente da insurgência, passa a enfrentar o segundo ponto, alegado pelo apelante. De início, registro que a metodologia de cálculo utilizada na sentença para fim de exasperação da pena base é admitida na jurisprudência qual seja a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal. Contudo, especificamente em relação à natureza e quantidade de drogas, a magistrada sentenciante entendeu que, diante do valor preponderante dessa circunstância, seu impacto deveria ser maior na fixação da pena base, e por isso majorou a reprimenda em 2/8 sobre o intervalo das penas, o que representa 2 anos e 6 meses de acréscimo. A situação também pode ser lida de outra forma. Ao majorar a pena basilar em 2 anos e 6 meses, é como se o juiz houvesse aplicado a fração de 1/2 sobre a pena mínima combinada legalmente ao delito. E é com base nessa fração que estruturarei meu posicionamento a fim de facilitar uma análise comparativa com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Pois bem, ao compulsar os julgados da referida Corte Superior acerca da proporção entre natureza e quantidade de droga e a fração de aumento adequada, percebo que a fração de 1/2 sobre a pena mínima é sim admitida, conforme os seguintes exemplos jurisprudenciais. E aqui faço a citação de várias decisões, e abro aspas. A pena base foi exasperada na fração de 1/2 com fundamento na quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos, que no caso desse julgamento era de 452 quilogramas de skunk, 1,85 kg de cocaína, 1,25 kg de crack, mais 6 quilos de maconha, o que não se mostra desproporcional. Esse é um agravo no recurso especial de número 2.028.527, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgamento em 19 de 12 de 2022. Da mesma forma, temos um outro julgado que eu vou me eximir de ler, que é do ministro Antônio Saldanha Palheiros, da 6ª turma, julgado esse de 2 de agosto de 2022. E um terceiro julgado ainda, do ministro Joel Ilan Pacionic, da 5ª turma, julgado de 14 de 6 de 2022, todos falando na possibilidade da aplicação da fração apontada. Nesse precedente, concluo que a fração de 1/2 sobre a pena mínima só é utilizada quando a quantidade de cocaína é expressiva, a partir aproximadamente 10 quilos, quando há variedade de drogas apreendidas, cocaína, outra espécie de entorpecente, ou quando a substância ilícita é associada a alguma circunstância concreta, como o caráter interestadual ou intermunicipal do delito. No caso em apreto, a aplicação dessa fração não resulta em pena adequada e proporcional às circunstâncias concretas. Apesar de a nocividade do entorpecente justificar o incremento da pena base, há que se adaptar à fração de exasperação à quantidade de droga aferida pelo laudo pericial, que foi de 1,565 kg. Nesse contexto, entendo que a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente combinada ao delito, regra geral adotada na jurisprudência, é a mais concetânea à realidade dos autos. Por fim, registro que os outros elementos concretos que permeiam a hipótese dos autos, como a intertextualidade do delito e as circunstâncias de flagrante foram valoradas em outras etapas da dosimetria e, por isso, não podem
impulsionar uma majoração mais acentuada da pena na primeira fase. Desse modo, de rigor, a readequação da fração de aumento alusiva ao vetor natureza e quantidade da droga. Terceiro ponto, do afastamento do agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal. A presente tese, a meu ver, também merece amparo. Segundo preconiza o STJ, aspas, a incidência do agravante do artigo 61, inciso 2, J do Código Penal, exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. No caso em tela, porém, não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia causada pelo coronavírus e o cometimento do crime. Observo que o juiz Acó agravou a pena tão somente em razão de o crime ter sido praticado durante o período inserido no Decreto Legislativo de número 06 de 2002, ato que reconheceu o estado de calamidade pública entre 20 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, conforme ressaltado pelo ministro Félix Fischer, no julgamento monocrático do HC 625-645, São Paulo, não é suficiente a existência do decreto que reconheceu o estado de calamidade para a incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta, dando conta que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância. Nesse contexto, reputo indevida a incidência do agravante em questão. E, por fim, da aplicação do privilégio do artigo 33, parágrafo 4 da Lei nº 11.343. Ao contrário da argumentação exposta na apelação, vejo que o agente se dedica a atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa de diminuição, já indicada, que contempla a figura do denominado tráfico privilegiado. Ora, como bem ressaltado pelo juiz de origem, o próprio apelante confessou que não é a primeira vez que faz o transporte de drogas para outra pessoa. De fato, ao analisar o acervo probatório dos autos, vejo que o réu, após ser preso em flagrante, afirmou que seria a segunda vez que faz esse tipo de transporte de droga para o município de Codó. Os policiais civis Nilson e Jardiane, em igual sentido, declararam, respectivamente, que, primeiro, o réu confessou que não era a primeira vez que fazia, ele falou que era o mesmo trajeto, fecha aspas, e que o réu, aspas, disse que era a segunda vez que estava fazendo aquilo, fecha aspas. Não bastasse isso, observe que o entorpecente estava sendo transportado em ônibus interestadual de passageiros e que a substância estava escondida em filtro de ar automotivo, item também apreendido pela Polícia Civil. Cito, nesse sentido, o trecho da declaração do policial Nilson, que descreve as circunstâncias de apreensão em verbos, aspas, que foi determinado a alguns passageiros que descessem do veículo, carregando suas bagagens de mão, bem como indicassem suas bagagens no maleiro do veículo para vistoria, que foi procedido uma revista nos objetos dos passageiros, ocasião em que foi também aberto um filtro de ar veicular, que era trazido pelo passageiro identificado como Vander, ocasião que foi encontrado no interior do filtro de ar 2 tabletes embalados em plástico transparente, 2 porções embaladas em plástico azul e uma porção menor embalada em plástico transparente, todos da droga cocaína, fecha aspas. De forma análoga ao caso em comento, enfatiza que o STJ, em diversos julgados, tem considerado idôneo o afastamento da causa de diminuição, no artigo já citado, quando o agente esconde o entorpecente em compartimento de determinado objeto, a fim de facilitar o transporte da droga. Destaco a título exemplificativo o caso em que a droga, aspas, encontrava-se escondida em compartimento previamente elaborados no veículo, tanto que localizado no interior do painel e tanto na carenagem lateral da porta do porta-malas, fecho aspas, e aqui eu estou tratando de um agravo no HC 752.995, da relatoria do ministro Jesuíno Risato, desembargador convocado do TJDF, e esse julgamento é de 22 de novembro de 2022. Portanto, concluo que o réu não pode ser beneficiado com o privilégio legal, o qual, segundo a jurisprudência, favorece, aspas, apenas pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida. Também
E essa segunda colocação extraída do voto do ministro Rogério Schietti, julgamento esse do dia 5/10/2015. Cito também a legislação aplicável, doutrina, e concluo nos seguintes termos. Ante o exposto e em parcial conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, voto pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo parcial provimento para a. Neutralizar as circunstâncias do antecedente na primeira fase, majorar a pena base em razão da natureza e quantidade de drogas em 1/8 sob o intervalo entre os marcos mínimos e máximos da pena abstrata, afastar o agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, ao que passo a redimensionar a pena. Na primeira fase, diante da natureza e quantidade da droga, estabeleça a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 562 dias multa. Na segunda fase, afastada a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, a presente atenuante da confissão espontânea reduz a pena em 1/6, assim chega a pena intermediária de 5 anos e 3 meses de reclusão e 500 dias multa. Por fim, na terceira fase, ante a presença da majorante do artigo 40, inciso 5 da Lei 11.343, de 2006, utiliza o mesmo critério do juiz acolhe e exaspera a pena em 2/5, pelo que a pena definitiva fica estabelecida em 7 anos, 4 meses de reclusão e mais 700 dias multa. Mantenho o regime prisional fechado diante da presença de uma circunstância judicial negativa, que no caso é o artigo 33, parágrafo 4 do Código Penal. Dessa forma, a detração ficará em cargo do juízo da execução penal, e é como voto. Com o voto, o desembargador Bonfim. Senhora presidente, senhor desembargador Ronaldo. Não, gente boa, é uma pessoa que eu gosto muito, mas é porque a gente já é um praxe, né? Senhor advogado, senhor procurador de justiça. Senhora presidente, eu ouvi atentamente o seu voto e te fiz umas sugestões quando olhei esse processo no final de semana. E, primeiro, na primeira fase, o decote circunstancial relativo ao maus antecedentes. Réu primário, conforme consulta, não se isso. Faz perfeitamente juiz a aplicação da súmula 444 do STJ. Manter a circunstância referente à natureza da quantidade de droga, 1.600 quilos de cocaína, 1,6 kg de cocaína, aumentando em 1/3 o intervalo mínimo e o máximo da pena combinada. Na segunda fase, aplicar a atenuante da confissão espontânea, excluir a agravante que Vossa Excelência muito bem fundamentou, excluindo, e agora o fato de ter sido menor, levado uma droga de codó para Timbira, coisa que não teve nem ato infracional, ele não é tecnicamente primário, ele é primário. Então, eu sou pela aplicação, entendeu, do tráfico privilegiado. Nesse ponto, eu divido de Vossa Excelência, a aplicação do tráfico privilegiado em relação ao paciente, ao apelante. A confissão, mas a confissão dele... Foi considerada. Sim, foi considerada a confissão. Eu estou dizendo que estão botando mau antecedente para não dar o tráfico privilegiado para ele, porque ele, quando era menor, transportou droga de Codó para Timbiras. Não tem um desembargador, Ronaldo, não tem nada, não tem um ato infracional, não tem uma ação penal que diga que ele tenha feito isso. Simplesmente ele declinou. Vossa Excelência me permite? Sim. Eu creio que foram os 2 fundamentos utilizados pela desembargadora Sônia Amaral no seu voto. Primeiro, não me seduziu esse primeiro argumento utilizado que Vossa Excelência está indo noutra linha. Mas o segundo argumento utilizado, embora tenha divergência no STJ, tem uma corrente forte lá que diz que quando essa droga é escondida em recipiente no carro, que foi o caso dos autos, é caso sim de afastar a causa do privilégio. Pode até não aceitar essa tese. Como eu disse, lá no STJ tem 2 correntes. A 5ª e a 6ª turma elas ficam divergindo. Mas é plausível. E eu vi que foram os 2 fundamentos utilizados pela desembargadora Sônia. Se fosse só esse, o fato dele ter confessado que quanto menor ter praticado este ato, que é ato infracional, não me seduziria também, não. Eu iria
já antecipando, acompanhar Vossa Excelência. Mas tem um segundo fundamento, e um fundamento fortíssimo, de que esta droga estava escondida no recipiente, o que nos leva a acreditar que não é a maneira, não é a vez primeira que ele faz isso. Que ele é useiro e desejo na prática desse delito. Por isso que o STJ, com essa corrente, tem lá. Tá? Eu não estou dizendo que é a correta que é a certa, mas o voto da esmagadora Sônia está alicerçado em entendimento do STJ. Mantém. A divergência. Como voto desembargador? Eu vou acompanhar Vossa Excelência com apenas um adendo. Qual é o adendo? É porque, como nós fazemos assim na nossa segunda Câmara Criminal, por questão de segurança jurídica, é assim, ó, julgo de um jeito, tem que seguir. Vossa Excelência reconheceu no vetor natureza e quantidade da droga como sendo circunstância judicial desfavorável. Tudo bem. Acontece que Vossa Excelência colocou Mais no oitavo. Isso. Se ela é uma circunstância preponderante, e a conduta social, a personalidade é A conduta social foi afastada. Que nesse caso, eu estou botando a questão, as Uhum. circunstâncias preponderantes no tráfico de drogas, conduta social, personalidade, circunstâncias Sim. do crime, circunstâncias, natureza e quantidade da droga. Se eu tenho 8 circunstâncias judiciais e eu tenho 3 preponderantes, essas preponderantes não podem ser mesmo 8. Não estou falando Sim. que essas 3, elas não podem ter o mesmo valor das demais, 1/8 entre o intervalo da pena mínima e entre a pena máxima. Então, o que nós fazemos lá? Toda vez que nós estamos diante de uma circunstância judicial que ela é preponderante, nós colocamos um sexto. Mantém o sexto. Mantém o sexto. Por que nós colocamos o sexto? Para ficar diferente das demais circunstâncias judiciais, que se fosse negativadas, seriam o 8º. Então, com essa consideração, eu faria apenas uma vez, aumentaria pouco mais, 5 meses, seria 7 anos, 9 meses e 10 dias e 777 dias multas. É só esse reparo que eu faço no voto de Vossa Excelência. Os demais, eu acompanho tudo para julgar do jeito que nós julgamos na segunda Câmara, que ficaria questão de segurança jurídica. É como eu voto. Eu acolho o seu posicionamento e proclamo o resultado. Eu acredito que a linha argumentativa... Eu estava fazendo o cálculo. 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão de 777 dias multas. Perfeito. Proclamo o resultado por maioria, pelo conhecimento e parcial provimento, nos termos deste voto, com o acréscimo ou a modificação introduzida pelo voto do desembargador Ronaldo, e em desconformidade ao parecer ministerial. Obrigado, doutor. Bem, nós temos um outro pedido de preferência, que é o número 3 da pauta. Também na minha relatoria, é o processo 1059-2017, que tem como apelante Joel Veiga Gomes, apelado Estado do Maranhão, da minha relatoria. Portanto, passo a leitura. O advogado se faz presente. Está presente, né? Eu vou fazer a leitura do relatório, doutor. Trata-se de apelação criminal interposta por Joel Veiga Gomes contra a sentença do juiz da Vara Única da Comarca de Morros, que o condenou a pena privativa de liberdade de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e fixou o valor mínimo de indenização de R$10.000, né? Não se trata de multa, é indenização, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, combinado com o artigo 71, combinado ainda com o artigo 226, inciso 2, todos do Código Penal, ou seja, estupro de vulnerável cometido em continuidade delitiva por agente que possui relação de autoridade sobre a vítima. Segundo consta nos autos, nos anos de 2014 e 2015, em diversas ocasiões, na cidade de Cachoeira Grande, Joel Veiga Gomes estuprou a vítima de apenas 13 anos de idade à época dos primeiros abusos, mantendo com ela a conjunção carnal e outros atos libidinosos. Ainda segundo os autos, o apelante e sua esposa conheceram a vítima na igreja em que frequentava na cidade de Cachoeira Grande,
e a convidaram para residir em sua casa, a pretexto de ajudá-la nos estudos. Em 2014, quando a vítima completou 13 anos, o apelante teria começado a assediá-la, seduzindo-a para que mantivesse com ele relacionamento amoroso. A apelante, então, passou a manter constantemente conjunção carnal com a vítima até o ano de 2016, quando o estupro foi descoberto pela sua esposa, que expulsou a vítima de casa. Argumento apelante que a conduta é atípica, pois o relacionamento amoroso com a vítima somente iniciou quando esta já havia completado 14 anos. Diz ainda que restam insuficientes as provas para a condenação, pois, primeiro, não existe prova testemunhal do envolvimento do apelante com a vítima. Segundo, o laudo pericial foi inconclusivo quanto à constatação de atos libidinosos. Terceiro, no laudo psicológico, a vítima afirmou que nunca foi ameaçada pelo apelante. E quarto, no laudo de perícia social, afirmou que não se recorda a data em que teve a primeira relação. Diz ainda que há contradições nas declarações da vítima no que se refere ao tempo de duração do relacionamento amoroso, devendo ser aplicado o princípio indúbio pro réu. Diz ainda que não possuía relação de autoridade perante a vítima e não houve continuidade delitiva, motivo pelo qual devem ser afastadas a majorante e a causa de aumento com o consequente redimensionamento da pena. Continua dizendo ser impossível a condenação e indenização pelos danos pela ausência de provas suficientes para a condenação. E, por fim, requer a redução da pena mínima aquém do mínimo legal pela incidência da confissão espontânea, pois o afastamento da majorante e da causa de aumento, após o afastamento da majorante e da causa de aumento da pena. Por seu turno, o apelado diz que a prática do crime de estupro em sua forma continuada foi devidamente comprovada no curso da instrução processual, o abuso sexual cometido pelas apelante se iniciou antes de manter conjunção carnal com a vítima, já a acariciava e seduzia a fim de satisfazer a sua lascívia. Que os depoimentos do genitor da ofendida, colhidos em juízos, aliados aos laudos de perícia psicossocial, caracterizam um lastro probatório suficiente para demonstrar a materialidade do crime e a autoria delitiva, que a vítima relatou os fatos com firmeza e em harmonia com o conjunto probatório apurado, e a palavra da vítima reveste-se de grande importância nos crimes sexuais, que a relação de autoridade do apelante é incontestável, razão pela qual deve ser mantida a majorante do artigo 226, inciso 2 do Código Penal, que também deve ser mantido o instituto da continuidade delitiva, pois comprovado que o relacionamento iniciou quando a vítima ainda tinha 13 anos e se protraiu até muito tempo depois de ter completado 14 anos. Diz ainda que a majorante e a causa de aumento da pena sejam afastadas, ainda que a majorante e a causa de aumento da pena sejam afastadas, não é possível arbitramento de pena aquém do mínimo legal, porque não houve confissão espontânea e em razão da súmula 231 do STJ, ainda que a majorante fosse afastada, é isso que eu queria dizer. E, por fim, que a possibilidade de fixação do valor mínimo de indenização pelo juízo ante o pedido expressivo da acusação, ante o pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lava do eminente procurador Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Passo a palavra ao senhor advogado, pedindo que decline seu nome completo e OAB. Liga o microfone. Eimar Mendonça Dutra, OAB 13067, Maranhão. Excelentíssima senhora desembargadora, doutora Sônia, presidente desta Câmara, relator, doutor Sebastião Bonfim, excelência, relator Ronaldo. Excelência, eu gostaria que nós abríssemos o ID 2277156 para nós verificarmos algumas situações. É a primeira pauta lá do processo.
Obrigado, Excelência. Tá. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que realmente a palavra da vítima pesa e também nós somos a favor disso. Porém, essa palavra só tem peso e sustentação quando há coerência nos relatos. E nós queremos mostrar algumas situações aqui. Primeiro, a descrição da adolescente. Tranquila, comunicativa, inteligente, né? Na página 42. Vocabulário extenso e fluidez na expressão dos sentimentos. Apresentou linguagem desenvolvida, fala articulada, seu relatório foi organizado e coerente. Linguagem compatível com uma educação escolar avançada. Bem, é essa adolescente que faz afirmações em todas as suas declarações divergentes. Nós queremos colocar algumas, em que pese a promotoria ter afirmado, né, que há coerência no relato da adolescente, e isto vem lá na sentença, data vem em discordância, pois as próprias declarações prestadas, elas são discordantes. Primeiro, no Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar adolescente, que diz que em junho de 2012 foi morar com o réu. Junho de 2012. Quando completou 13 anos, ele começou a acariciá-la e tocar suas partes íntimas. O relacionamento durou 3 anos. Já na delegacia, ela disse que tinha 12 anos, continua afirmando que tinha 12 anos, e em junho de 2012, ela estava morando com o réu, e quando começou a desenvolver o corpo, com 13 anos completos, começou a acariciá-la, que se entregou a um relacionamento que durou 2 anos. Eram 3 anos, agora são 2 anos. E que Joel tentou reatar diversas vezes, mas ela recusou. Ela recusou, né, o relacionamento. Bem, na perícia médica, novamente ela repete que foi morar com 12 anos, né? E o último episódio, há mais de 2 meses, isso em agosto de 2017, o último episódio há mais de 2 meses. Então, voltando pelo menos 3 meses, aproximadamente mês de maio de 2017. Na entrevista psicológica, no laudo, novamente, no primeiro contato, ela disse que completou 13 anos e ele começou a assediá-la. Depois que mantiveram um relacionamento que durou 3 anos. Se mostrou tranquila, comunicativa, inteligente, apresentou linguagem desenvolvida, fala articulado, seu relatório foi organizado e coerente. E perdurou até o ano de 2017, fazendo 4 anos de relacionamento. Já temos 3 anos, temos 2 anos e temos 4 anos de relacionamento. Foi para São Luís, no ano de 2016, quando o réu voltou de viagem, e passou 9 meses. Então, significa, no segundo semestre, ela viajou em 2016, retornando no início do primeiro semestre de 2017, quando ela fez a acusação. De acordo com ela, né, tá lá, o relacionamento durou 4 anos e foi mantido na mesma residência que o senhor Joel vivia com a esposa, alimentando pelas promessas que ele fazia, que deixaria o casamento para ficar apenas com ela. Então, verificamos, se o relacionamento durou 4 anos, como também está, né, o Ministério Público concorda, 4 anos, durou 4 anos, na mesma residência, e se ele retornando em 2016, a esposa mandou, em 2016, mandou ela para casa, 2016. 2016, ela foi morar em São Luís, retornando em 2017. Como poderia ela ter mantido por 4 anos esse relacionamento e também, de acordo com ela própria, como poderia manter e no mesmo local, ou seja, na mesma residência? Ora, se ela mandou embora em 2016, como esses 4 anos poderiam ter sido na mesma residência? Claro que não. No segundo contato, ela diz que costuma vê-lo pela cidade, pois a cidade é pequena, mas ele não falava com ela, né? Já em 2016, ela conversando, diz, olha, eu encontrava com ele, a cidade é pequena, mas ele não falava comigo. Então, se ele não falava, como é que se relacionaram? Se eles não se comunicavam, ele não falava com ela, segundo a própria afirmação dela. Então,
esse relacionamento mantido durou 4 anos. No laudo de perícia técnica, né, diz, eu não me lembro bem, acho que deveria ter entre 13 e 14 anos na primeira relação. A relação durou 2 anos e meio. Então, aqui nós já temos a delegacia, 3 anos, vem o Conselho Tutelar, 3 anos, delegacia, 2 anos, aí vem depois 4 anos, e agora 2 anos e meio no laudo técnico. Ok. Em cada declaração fica evidente as contradições dessa adolescente que foi dita como uma pessoa centrada, bem educada, com conhecimento. Então, não se pode imaginar o porquê dela ter feito dessa maneira. Então, como vimos, né, do relacionamento, então perdurou por 4 anos e na mesma residência. Impossível, né, na mesma residência. Como podemos ver, as conclusões do laudo são dadas com base nas declarações da adolescente. Todos os laudos que dizem que houve estupro de vulnerável são dados com a declaração do adolescente. Novamente, repetimos, em que pese que as declarações têm muito peso. Então, afirma em todas as declarações que ele foi morar com o réu no mês de junho e tinha 12 anos de idade. Aqui já está incorreto, mas a gente passa, porque se é no ano de 2012 e ela é de 2001, ela tinha apenas 11, não 12. Né? Mas, independente das contradições da duração do relacionamento, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, por fim, 4 anos, verifica as afirmações que o réu tentou reatar. Ela não quis, ela não aceitou, ela recusou. Está lá quando ela afirma da delegacia. Afirma ainda que se ele quisesse reatar, não saberia como ela se comportaria, pois se apaixonou por ele. As afirmações feitas em todas as declarações que tinha 12 anos e que foi no mês de junho morar com o réu, lá. Então, qual o motivo da denúncia do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar faz uma pergunta. Foi perguntada a pericianda o que levou a tomar a decisão de comunicar ao Conselho Tutelar tanto tempo depois. A negativa da esposa sobre o envolvimento. Isso me deixou, palavras da adolescente, isso me deixou muito triste, porque ele vivia dizendo que era apaixonado por mim e que deixaria a mulher para ficar comigo. Acreditei no que ele falava. Então, esse é o objetivo, esse é o porquê dela ter denunciado e fez todas essas declarações. Obrigado. Todas essas declarações. Agora, quando a gente lê as contrarrazões e também a afirmação da Procuradoria, que tudo aconteceu em 2014, depois do acampamento. O acampamento da igreja ocorre geralmente depois no segundo semestre. Vamos pegar aí, talvez, mês de junho, julho, como diz a adolescente. Mês de junho, eu me mudei. Bem, se é 2014, as contrarrazões e também a Procuradoria aceita esta data de 2014, em junho de 2014, como ela alega, junho. Só que ela é de 2012. Mas, junho de 2014. Então, cai por terra o argumento da adolescente de que foi em 2012. Porque tanto nas contrarrazões, a Procuradoria, quanto nas contrarrazões da Promotoria, tanto também na Procuradoria, afirmam 2014, depois do acampamento. Então, essa tese de 12 anos caiu por terra. Não há dúvida que Maria Clara passou a morar com o casal quando eles residiam no ano de 2014. Isso está claro. Quando ainda era menor de idade, sim, era menor de idade. Essa é uma verdade, ela era menor de idade, porém com 13 anos. 2014, junho, que o réu disse que foi morar em outubro, vamos pegar o mês de junho, que ela disse que foi morar no mês de junho. Vamos pegar o mês de junho. Em junho de 2014, ela já tinha 13 anos, porque ela é de 2001, 13 anos. Então, há uma enorme contradição quando a acusação afirma que a vítima foi morar em 2014, depois do acampamento da igreja, e depois afirma que a vítima, ao completar 13 anos. Então, está incorreto ao completar 13 anos, pois ela já tinha 13 anos. Eu poderia completar 13 anos outra vez. Já tinha 13 anos. Então, todas as declarações, quando ela diz já tinha 13 anos, completei 13 anos, nós vamos ler pelas declarações da própria adolescente, vamos ler
eu já tinha 14 anos e não 13. Ela não podia completar 13 anos 2 vezes. Segundo semestre, vamos pegar julho, né? Julho, como ela firma, 2014, já tinha 13 anos. E quando ela diz, em todas as declarações, ela diz, quando eu completei 13 anos, ao completar 13 anos, então está incorreta essa afirmação. É ao completar 14 anos, e não 13. Todas as declarações caem por terra com essa afirmação, tanto da promotoria como da procuradoria, depois do acampamento. Então, está evidente que ela tinha 13 anos e não 12, como afirmam suas declarações. Podemos, então, afirmar que esses relatos são consistentes, os relatos da vítima, de maneira nenhuma. Não há consistência e muito menos coerência nos relatos desse que nós vimos. A prova concreta está nas próprias afirmações da vítima, que são contraditórias, e com as afirmações da promotoria. Da procuradoria passou a residir no ano de 2014, depois do acampamento. E mesmo que fosse o mês de junho, claro, ela já tinha completado, né, 13 anos, e completando 14 anos, iniciou, como ela disse. Ao completar 13 anos, iniciou-se. Aí a leitura é, ao completar 14 anos, iniciou-se o relacionamento. Não só o relacionamento sexual, mas as carícias, que ela disse, ao completar 13 anos, começou as carícias. Então, ao completar 14 anos, começou as carícias. Então, diante de tantas contradições reconhecidas implicitamente, tanto pela promotoria quanto pela procuradoria, quando afirma que a adolescente foi morar em 2014, reconhecendo que já tinha 13 anos, e no ano seguinte não poderia completar 13 novamente, e sim 14, como afirmou o réu, e como se não bastasse, a própria vítima reconhece, que não lembra se tinha 13 ou 14 anos. Então, diante disso, Excelência, nós requeremos que a absolvição do réu. Primeiro, porque a tipicidade da conduta, já tinha 14 anos. E segundo, se não pensássemos assim, ainda tem a questão da dúvida dela. Eu não lembro se tinha 13 ou 14 anos quando começou o envolvimento. Obrigado, Excelência. Obrigado, doutor. Como se manifesta o Ministério Público, ratifica, doutor Joaquim. Mais uma vez, bom dia a todos os colegas de trabalho, doutora Sônia, doutor Bonfim, doutor Francisco Ronaldo, advogado que esteve até há pouco tempo na tribuna. Veja bem, doutores, todas as vezes, e todas as semanas, doutor Ronaldo, que a gente se depara com esse tipo de crime, tem essas discussões que nunca vão terminar. Por quê? Esses crimes sexuais, antigos crimes contra os costumes, eles são praticados, via de regra, à surdina. E esse, como todos os outros, tem umas características específicas. Veja bem, foi mencionado, eu tenho no meu parecer também, que eles estavam em um acampamento da igreja quando o seu Joel conheceu a vítima. Eu imagino que uma igreja, quando faz esse acampamento, doutora Sônia, doutor Sebastião Bonfim, doutor Ronaldo, é para as pessoas louvarem a Deus, cantar, se conhecerem, se perdoarem mutuamente dos seus pecados, por acaso se houverem. E esse seu amigo Joel, na época, se interessou em convidar o doutor Sebastião Bonfim, uma jovem que ele o conhecia na igreja, para ir morar com ele, ao meu ver, desculpe se eu estou fazendo uma prevenção, mas já com a intenção de ter alguma coisa com a jovem, porque se ele é casado, não conhecia a moça, a não ser, aspas, irmão de igreja, e a convida, provavelmente, ao meu ver, desculpe, eu peço desculpa, ele já estava com a intenção de ter algo com ela. Outro detalhe, ele, à época, era funcionário do CRAS, do Conselho lá de Adolescente. Quer dizer, é uma pessoa que poderia ter, com certeza, um outro tipo de abordagem, outro conhecimento, porque ele lida com isso, pelo menos na época, no dia a dia. Foi dito aí pela defesa, brilhantemente, que, à época, ela tinha 13 anos. Sim, o estupro fala é menor de 14 anos. Pronto, está caracterizado. Se ela tinha 12 anos ou tinha 13 anos, não vem ao caso. A outra, doutor Ronaldo, só se tem 14 anos, como é a caso também de 18 anos ou 60 anos, depois do dia do aniversário, do dia do aniversário para frente.
Se até na véspera do aniversário ela não tinha 14 anos, tinha 13 anos incompletos, ela tinha 13 anos. Por outro lado, por que a lei quer prevenir esse tipo de delito contra os vulneráveis? É porque mesmo ela com menos de 14 anos, eu diria até, doutor Ronaldo, doutora Sônia, eu diria que até com 14 anos mesmo, ela também não tem esse discernimento todo. Mas a lei previne é menor de 14 anos, então 13 anos, 364 dias, ainda é 14 anos incompletos. E, quer dizer, olha o que a defesa diz, ela tinha 13 anos. Bom, então está caracterizado o estupro. Outra situação, nós estamos em grau de recurso. Todos esses elementos de autoria e materialidade devem ser discutidos na instrução, que eu creio que deve ter sido discutido lá. Portanto, não tenho nem mais dúvida em reiterar o meu parecer pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento, mantendo a sentença de base. Muito obrigado. Obrigado, doutor Joaquim. Passo, portanto, à votação. Doutor, o senhor, eu já entendi o que o senhor quer esclarecer. Na verdade, não, eu já entendi. Que, na verdade, o senhor tem afirmado que ela já tinha 14 anos, não que ela tinha 13 anos. Eu entendi plenamente seu ponto de vista, apesar de discordar. Ao contrário do alegado nas razões recursais, o conjunto probatório dos autos demonstra que o apelante foi, sim, autor do crime cometido, se não vejamos. Em declarações na delegacia, a vítima afirmou que ocorreram os seguintes fatos. Aspas, que Joel sempre demonstrou muito carinho pela informante, mas quando ela começou a desenvolver o corpo, já com os 13 anos completos, ele passou a nutrir outro sentimento por ela, que a partir de então Joel passou a acariciá-la nas partes íntimas, tocando-a e iludindo-a com promessas de amor, que a informante apaixonou-se e entregou-se a um relacionamento que durou 2 anos, onde mantinham relações sexuais constantemente, fecha aspas. É assente na jurisprudência pátria que pequenas divergências constantes no depoimento da vítima não os maculam, desde que as narrativas sejam sólidas no aspecto fundamental, que é o cerne da acusação. E aqui faço um parêntese para dizer o seguinte: me parece que há uma divergência, nesse ponto eu concordo, quanto ao tempo de duração desse relacionamento. Mas no depoimento da vítima e todos os laudos que foram feitos e todos os depoimentos que prestou para realizar esses laudos, e evidentemente, pelo tipo de crime, o laudo é feito com a vítima, não mais, ou com outras testemunhas que teriam alguma coisa a acrescentar, mas o laudo é feito com a vítima. Nesses depoimentos, ela pode ter divergido, e a gente, nesse sentido, reconhece, como o senhor bem disse, o tempo de duração, mas os 13 anos ela foi constante em dizer que esses fatos, essa conduta começou nesse período. No caso em tela, a vítima foi bastante clara em todas as suas declarações, a afirmar que o apelante praticou diversos atos libidinosos quando completou 13 anos de idade. E, embora o apelante alegue que a primeira relação sexual com a vítima somente aconteceu após ela completar 14 anos, tal fato é irrelevante, vez que o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, existindo nos autos elementos probatórios suficientes para se demonstrar que, no mínimo, ocorreram trocas de carícias nesse período, como bem pontuado pelo juiz Acó. Dessa forma, compreendo que as discrepâncias apontadas pela defesa sobre a duração do período do relacionamento resume-se a meros detalhes que não afastam a validade do depoimento da vítima. Como é sabido, tribunais superiores entendem que em crimes sexuais a palavra da vítima assume especial relevância por ser frequente que esse delito não deixe vestígio e sejam cometidos na ausência de eventuais testemunhas. E na espécie, vejo que as declarações da vítima estão corroboradas por outros elementos de provas colhidos durante a investigação policial e a ação penal. E daqui depreendo o seguinte: primeiro, declarações de José Francisco da Silva, pai da vítima, que afirmou em juízo que a vítima lhe relatou que tinha sido abusada sexualmente por Joel. 2, a conclusão do exame e aqui também mais um parêntese, ela pode até se reconhece isso pelas próprias declarações dela, ter consentido, entre aspas, porque se trata de uma menor de 14 anos.
mas isso não justifica ou não exclui o crime. A conclusão do exame de verificação de práticas libidinosas delituosas, a conclusão do exame de verificação de prática libidinosa delituosa foi pela presença de vestígios físicos que podem ser relacionados aos delitos em discussão. Terceiro, o relatório do Conselho Tutelar do Direito da Criança e do Adolescente de Cachoeira Grande, em que a vítima relata que, quando completou 13 anos, o apelante começou a agir diferente, trocar olhares, acariciá-la, tocar-lhe no seio e seduzi-la, a ponto de manter relação sexual com ela. A perícia psicológica, que concluiu que, durante a avaliação psicológica, os elementos encontrados foram consistentes para caracterizar uma situação de violência psicológica e sexual contra a vítima. Quinto, a perícia social, que também concluiu que foram encontrados elementos consistentes para caracterizar uma situação de violência psicológica e sexual contra a vítima. Dessa forma, observo a existência de um robusto conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime, pelo que rejeito o pleito absolutório. A questão da continuidade delitiva. Não, doutor, o senhor já argumentou, eu estou votando. É fato incontroverso nos autos que o apelante e a vítima mantiveram relacionamento amoroso durante alguns anos, enquanto ela morava em sua residência, e ele mesmo confessa. Logo, não há que se questionar acerca da incidência do Instituto da Continuidade Delitiva, pois se encontram presentes todos os requisitos legais previstos no artigo 71 do Código Penal. Em relação à autoridade, em relação à vítima, o mesmo ocorre em relação à causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso 2 do Código Penal. As declarações prestadas pela vítima e o depoimento judicial de seu pai são uníssonos no sentido de que o apelante assumiu uma postura paterna na vida da vítima, sendo inclusive chamado por esta de pai Joel. Deve, portanto, ser mantida a majorante. E, por fim, quanto à dosimetria da pena, mantidas as majorantes, perde o objeto a parte do recurso que objetivava a fixação da pena abaixo do mínimo legal, com a incidência do atendente da confissão espontânea. Ainda que assim fosse, ou seja, ainda que considerasse a confissão espontânea, não se pode afirmar que tenha ocorrido na espécie a confissão espontânea, pois o apelante, apesar de ter admitido a existência de um relacionamento amoroso com a vítima, negou a prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso antes dela completar 14 anos, ou seja, negou que tenha praticado com ela o crime de estupro. Descabida, portanto, a meu ver, a alegação da fixação do valor mínimo da indenização. Segundo entende o STJ, aspas, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas o pedido expresso na inicial, sendo desnecessária a indicação de valor e a instrução probatória específica. Fecha aspas. Em caso, constato a existência de pedido expresso de reparação de danos na denúncia, pelo que não há que se falar em violação da ampla defesa e ao contraditório, visto que o apelante pôde rebater no curso do processo o pleito indenizatório. Portanto, entendo ser justa a reparação extrapatrimonial fixada pelo juiz sentenciante, pois for adequada e razoável como forma de compensar a violação aos direitos de personalidade da vítima, pelo que deve ser rejeitado também esse pleito defensivo. Cito a legislação, jurisprudência e doutrina que entendo aplicável, e concluo conhecendo do apelo e, no mérito, negando-lhe provimento. É como voto. E pergunta ao desembargador Bonfim como vota. Acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Eu Ronaldo. também não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência. Proclamo o resultado pelo conhecimento e negativa do provimento nos termos do parecer ministerial. Obrigado, doutor, pela Obrigado, sua... bom dia. Deus abençoe vocês. Só podia desligar, por favor, o microfone? Deixa ligado. Não, desligar. Ah. Pronto, obrigado. Bem, não tem mais pedido? Então, vamos voltar ao leito regular da pauta, que é o processo de número 2 da pauta, é um habeas corpus de número 080-903-84-2023, que tem como paciente Danilo Pereira da Silva, impetrado, juízo da primeira vara da comarca de Grajaú, relatoria do desembargador Ronaldo Maciel, a quem passo a palavra. Agradeço a Vossa Excelência
Eu vou ler o relatório. Muito embora na segunda Câmara a gente não tenha admitido, a gente não lê mais o relatório, a gente passa direto. Por mim, Então, tem vamos problema. Eu dispensar já a li leitura o do processo. relatório. Então, vamos passar, Vossa Excelência pode passar direto o parecer da Procuradoria. Doutor Joaquim, como o senhor se manifesta sobre esse processo 2 da pauta, o HC? Já está à disposição. Agora vai. Doutora Sônia, eu estava sem áudio. Eu mantenho integralmente meu parecer constante nos autos pela denegação da ordem. Obrigado. Obrigado. Como voto relator? Agradeço novamente a Vossa Excelência, presidente, eminente desembargador Bonfim. A questão ora submetida à apreciação neste HC é bem simples. O fato é o seguinte: casal, bastante jovem, ele com 21 anos de idade, extremamente ciumento, não violento, extremamente ciumento, estava numa festa, e nessa festa ele, mais uma vez, com ciúmes, se retiraram da festa. No caminho para casa, ele a teria agredido fisicamente e proferido ameaças. A vítima procurou o juízo, pedindo medidas protetivas, e quando da fixação da decisão, a juíza não decretou medidas protetivas, foi além, decretou a prisão preventiva. Essa prisão preventiva já perdura por 45 dias, agora, dia 10, vai fazer 45 dias, e eu observei, desembargadora Sônia, muito embora atos dessa natureza nós precisamos coibir, nós precisamos, inclusive, eu defendo a tese de que esses crimes precisam ser exacerbadas as penas, porque elas são penas muito brandas, inclusive essa pena de ameaça que está aqui, em contexto de violência doméstica. Eu entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores desta medida extrema. Eu creio que outras medidas cautelares, menos drásticas, seriam suficientes, mesmo porque ele se apresentou, quando o decreto de prisão preventiva, ele foi se apresentar na delegacia, e depois de apresentar na delegacia, a própria vítima procurou o juízo, dizendo que não tinha mais interesse na manutenção das medidas protetivas, porque ele não causava mais nenhuma ameaça para ela. Então, com essas considerações, eu estou conhecendo e concedendo, em parte, a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo singular de acordo com o seu poder de discricionalidade. É como eu voto, senhor presidente, em desacordo com o parecer da Procuradoria. Perfeito. Eu acompanho Vossa Excelência, pergunto e acho que a medida é correta. Eu também tenho muita preocupação com relação à violência doméstica, mas eu acredito que em muitos casos, não que a renúncia à representação pode significar que, de fato, cessou, mas me parece muito gravosa nesse caso, já que nem existe um histórico a justificar uma medida mais grave. Eu acompanho nesse sentido, Vossa Excelência. Com voto do desembargador Bonfim? Acompanhando o ilustre relator. Proclamo o resultado pelo conhecimento e parcial provimento, né? Concessão. Concessão em parte. Tá. Concessão em parte para substituição por outras medidas não prisionais, a partir da discricionariedade do juiz de base e em desconformidade com o parecer ministerial. Próximo processo é o número 4 da pauta, é um habeas corpus, também é o número 801.623/13/2023, que tem como paciente Elizabeth Marques do Nascimento, impetrado juízo da 2ª Vara da Comarca de Araiós, relatoria do desembargador Bonfim, a quem passo a palavra. Vossa Excelência, já disponibilizei o voto, pode também passar direto ao procurador, por favor? Pronto. Ótimo, que a gente agora vai usar essa prática. Doutor Joaquim, o senhor ratifica o parecer desse processo da pauta de Ratifico número 4? integralmente da colega, inclusive pela concessão do HC. Certo. Obrigado, doutor Joaquim. Como voto relator?
Senhor presidente, faria um resumo aqui. Foi decretada a prisão preventiva do Ora Paciente e de outros 3 indivíduos pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, associação criminosa, armada e posse de arma ilegal. Isso no dia 31 de agosto de 2022, sendo convertida a prisão domiciliar pelo magistrado da Cor em 9/9 de 2022. Pleiteada a revogação da prisão, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Afirma ainda que a demora não se deve a nenhuma atuação da defesa, sendo, portanto, injustificada. No caso em apreço, observado que se já ultrapassou mais de 210 dias, ou seja, 7 meses de cautelar imposta sem que efetivamente houvesse a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, restando evidente constrangimento ilegal que se procede à investigação antes do razoado elástico temporal observado da forma esgotada pela garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 78, segundo o qual todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo. E finalizo dizendo que estou em parcial acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar o relaxamento da prisão do paciente Elizabeth Marco Nascimento, mantendo, contudo, as medidas cautelares do artigo 319. É como voto, senhora presidente. Acompanho Vossa Excelência e pergunto como vota o desembargador Ronaldo. Também acompanho. É contrário ao parecer ministerial? Parcial. Parcial. Portanto, proclamo o resultado pelo conhecimento e concessão parcial da ordem para determinar o relaxamento da prisão da paciente, submetendo as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, incisos 1 e 4, de acordo parcial com o parecer do Ministério Público. Próximo processo é o número 5 da pauta, é um habeas corpus 0804-93412-2023, que tem como paciente Cleiton Dias Cantanhede, impetrado, juiz da 2ª Vara da Comarca de Rosário, relatoria do desembargador Bonfim, a quem passa a palavra. Senhora presidente, podeis passar a palavra ao nosso ilustre procurador? Doutor Joaquim, como se manifesta? Ratifica o parecer? Ratifico inteiramente, doutora Regina Maria da Costa Leite. Obrigado. Doutor Bonfim? Senhora presidente, senhor desembargador Ronaldo Maciel, decretada a prisão temporária do paciente no dia 16 de fevereiro de 2023, com o intuito de garantir a apuração dos fatos e a autoria, notadamente pela gravidade concreta do delito, a saber, homicídio qualificado de Maurício José Gomes Pereira de Oliveira, conhecido como Berro Berro, tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, do Código Penal, ocorrido no dia 30 de janeiro de 2023, por volta das 21h, na Avenida 1, Casa 5, quadra 3, centro da cidade de Rosário. No caso, há indício de autoria delitiva do paciente no homicídio da vítima, tendo em vista as informações obtidas pela Polícia Civil após recebimento da denúncia, de uma denúncia anônima, que lhe apontaram o mandante e a pessoa conhecida com a alcunha de Shell como executor. A motivação seria uma briga de facção pelo controle das regiões para a comercialização de drogas. Assim, após a diligência realizada pela Polícia Civil, nas redes sociais do paciente e de outros representados, foi identificado que ambos fazem parte do grupo criminoso PCC, Primeiro Comando da Capital, com atuação na cidade de Rosário, e tem envolvimento com o comércio de drogas e uso de arma de fogo. Nos depoimentos da mãe e dos irmãos da vítima, esses relatam que Maurício fazia parte da facção PCC e havia mudado para o Monte dos 40. Isso pode ter sido a motivação do crime. Embora a autoridade policial tenha apontado ausências de provas robustas acerca da autoria, não descartou os elementos mínimos contra a participação do paciente no crime de investigado, considerando as investigações que estão em curso. É evidente, portanto, que a complexidade das investigações, pois além de se tratar de infração penal de gravidade
concreta traz em seu contexto a participação de grupos criminosos atuando no município de Rosário, o que dificulta a identificação de testemunhas sendo notária e a necessária acautelamento temporário do paciente. Diante disso, senhora presidente, e de acordo com o parecer do Ministério Público, estou mantendo a prisão e denegando a ordem. Perfeito. Eu acompanho Vossa Excelência e pergunto ao desembargador Ronaldo como vota. Também não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator. Proclamo o resultado em parcial acordo com o parecer do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem, tendo votação unânime. Sexto processo da pauta é o número 080 497054/2023, que tem como paciente Railton Diniz Leite, impetrado juiz da 6ª Vara Criminal de São Luís, relatoria desembargador Bonfim, a quem passa a palavra. Senhora presidente, Vossa Excelência poderia... Desembargador, doutor Joaquim, seu parecer ratifica ou... Eu ratifico inteiramente o parecer da doutora Regina pelo conhecimento e denegação da ordem. Obrigado. Perfeito. Desembargador Bonfim? Senhora presidente, o réu preso por tentar roubar a loteria nesta cidade em conjunto com outro indivíduo requer a soltura por excesso de prazo, desproporcionalidade da decisão, manutenção da prisão. Réu que responde a outras ações penais, estando no seu 4º ciclo prisional, impossibilidade da extensão dos benefícios concedidos aos corréus, que foram soltos, em vez de que o paciente possuía várias postas de antecedentes criminais. Os corréus foram concedidos liberdade provisória porque ser primário, mas no caso desse aqui está no 4º ciclo de prisão. Por esse motivo, eu estou denegando a ordem na forma, em conjunto com, na forma do parecer ministerial. Perfeito. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Ronaldo. Também acompanho. Proclamo o resultado pelo conhecimento e denegação da ordem, de forma unânime e nos termos do parecer ministerial. Sétimo processo Mas não é com o meu nome. é o de números... Todo mundo. Doutor Joaquim, o senhor está com o microfone ligado. O sétimo processo é o 0804-815-51-2023, tendo como paciente João Batista da Conceição dos Santos, impetrado juiz da 2ª Vara da Comarca de Zedoca, relatoria do desembargador Bonfim, que também vai dispensar a releitura do relatório, e pergunto diretamente ao doutor Joaquim se mantém o parecer. Mantido integralmente parecer, doutor. Obrigado. Obrigado, doutor Joaquim. Como vota o relator? Senhora presidente, senhor desembargador Ronaldo Maciel, o paciente foi preso preventivamente em 13 de dezembro de 2022 por meio da conversão de anterior prisão temporária decretada no dia 28 de outubro de 2022 e cumprida em 12 de 11 de 2022 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada. No que consta da denúncia, em 3 de junho de 2022, o paciente teria tentado contra a vida do seu vizinho, sem razões aparentes, indo ao seu encontro em um bar na cidade e desferindo um golpe de faca em direção do abdômen, evadindo-se do local e, em seguida, ficando um tempo foragido da região. A vítima foi levada ao hospital e precisou ser internada na UTI, tendo ficado em estado grave. O impetrante basicamente ataca os fundamentos de que se valeu da magistrada Acol para decretar a prisão preventiva, ao argumento de que foram baseadas na gravidade e abstrato do delito, deixando de explicitar as razões pelas quais não seria mais adequada aplicar as medidas cautelares adversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal. Além disso, ele também alegou a desnecessidade da segregação cautelar, aduzindo a violação do princípio da contemporaneidade e a existência das condições favoráveis do paciente. A decisão optou por denegar a ordem sob o fundamento de que o decreto prisional foi proferido com base na gravidade em concreto e do suposto delito, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar. Afastei também as teses secundárias. E, finalmente, senhora presidente, estou
Ante o exposto e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e denego a ordem. É como voto. Obrigado, desembargador. Por fim, eu acompanho Vossa Excelência. Diga, meu o que eu ia dizer. Desembargador Já Ronaldo. liguei o microfone só para dizer que estou acompanhando. Não percebi. Eu se quando eu acabei de ver. Proclamo resultado pelo conhecimento e denegação da ordem nos termos do parecer ministerial e de forma unânime. Bem, senhores, esse foi o último processo da pauta.